Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer um outro país. Um ótimo dia para todos vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu venho mais uma vez agradecer a vocês o apoio que vocês dão ao meu trabalho. Pedir para vocês continuar aí me ajudando, né? Dando essa força para mim aí, né? Para o YouTube divulgar mais aí o meu trabalho, mostrar para mais pessoas. Dizer para aquele irmão também que ainda não se inscreveu no meu canal, se você desejar me dar essa força, eu agradeço muito. Estou precisando muito de completar os 2.000 inscritos. Estou bem pertinho, mas com a sua ajuda eu vou chegar mais rápido. Tá bom, meu irmão? E eu gostaria de dizer que qualquer irmão que quiser ter um dedo de prosa comigo aqui, eu fico muito agradecido. Pode me fazer uma pergunta, pode até me questionar se você desejar. Se você achar que alguma coisa que eu falei aqui não está certo. Ninguém tem que empurrar a goela abaixo aqui, não, que não concorda. Pode me questionar, tá bom, meus irmãos? Peço para vocês também fazer bastante comentários. E uma coisa que eu estava me esquecendo aqui. No vídeo que eu fiz ontem falando sobre a nova carta, que já veio em inglês e que muito breve, talvez no próximo mês ela já vai chegar nas congregações aqui no Brasil, né, em português, estipulando uma certa quantidade, né, que cada testemunha de Jeová vai ter que pagar mensalmente para o corpo governante. É uma espécie de dízimo, né, só que vai vir em outro nome, né, porque dízimo ali não pode falar, né. E eu pedi para o meu irmão verdades bíblicas, o meu irmãozinho que sempre me questiona, que sempre fala que eu não sei nada, sempre fala que sabe mais do que eu. Eu queria que o meu irmãozinho manifestasse. Eu pedi para o meu irmãozinho manifestar e ele não manifestou. Estou aguardando. E também para uma irmãzinha, me parece que ela é portuguesa. Ana Paula, ô minha irmãzinha querida, minha irmãzinha, manifesta aí, por favor. Fala para mim quanto que você vai pagar, quanto que você ganha. Você vai ter que pagar, você vai ter que tirar uns 10% do seu salário também, tá? É os anciãos que vão estipular aí, é os anciãos que vão pesquisar aí, saber quanto que vocês ganham por mês e fazer aí, né, colocar aí, né, a mensalidade que vocês vão ter que pagar, viu, minha irmãzinha? Eu esperei que vocês dois que estão manifestando em todo o vídeo meu, vocês estão manifestando, vocês estão me questionando. Eu pensei que no vídeo de ontem vocês também iam manifestar. Mas quando o negócio não interessa para vocês não manifestam, né? Vocês só manifestam na boa, né? Quando o negócio não está... Os ventos não estão pro lado de vocês não manifestam, não. Tá bom, meus irmãozinhos, não tem problema não. Manifesta se vocês quiserem. Se vocês não quiserem manifestar também, não tem problema não, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o fato das testemunhas de Jeová se dizer que eles são os únicos cristãos. As testemunhas de Jeová são os únicos cristãos. As outras religiões são chamadas por eles de cristandade. As testemunhas de Jeová são os únicos cristãos. As outras religiões são a cristandade. Mas será? Bom, falar é uma coisa, né? Agora, demonstrar isso em ações, em atitudes, é outra coisa. Será que as testemunhas de Jeová mostram em ações que eles são os únicos cristãos? Vamos ver, né? Por exemplo, eles têm um trabalho de evangelização, que eles chamam de Boas Novas do Reino, um trabalho muito bonito. Mas nem tudo que é bonito é verdadeiro. Segundo eles, esse é o trabalho, essa é a obra de evangelização que Cristo fez. Não é. A obra de pregação deles não é a que Cristo e os apóstolos fizeram. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela é muito bonita, muito bonita. Vai ali de 2 em 2, bonitinho, educadinhos, chega nas casas das pessoas ali, né? Entra na casa das pessoas, senta no sofá, fala mal da religião das pessoas, né? Hostilizam as pessoas dentro da casa da pessoa. E se alguém falar mal da religião deles, eles viram bicho.
É só eles é que são os bons. Ninguém não pode falar que a religião deles está errada, não. Os modus operandi deles são assim, ó. Eles chegam nas casas e esculacham com a religião da pessoa dentro da própria casa da pessoa. Dentro da própria casa da pessoa. E se fala mal da religião deles, ixi, eles viram bicho. Olha, veja, meus irmãos, eles aproveitam que, por exemplo, muitas pessoas não preocupam em fazer o que eles fazem, em treinar para colocar os outros contra a parede, assim como eles fazem. Então, eles fazem isso, né? Eles fazem isso porque eles treinam, as testemunhas de Jeová, eles treinam para armar ciladas bíblicas, para colocar as pessoas contra a parede. E usa isso até de maneira desonesta. Eles fazem isso de maneira desonesta, de maneira mentirosa, armando ciladas bíblicas para encurralar, para deixar as pessoas no beco sem saída, usando de mentiras. Olha, o problema deles, o negócio deles, é que eles não admitem sair perdendo. Quando eles encontram um que sabe mais do que eles armam ciladas bíblicas, usando mentiras, interpretando textos fora de contexto. Tudo de maneira desonesta, para dizer que eles saíram ganhando. Eles sempre têm que sair contando vantagem, sempre têm que sair contando que eles venceram. Eles não têm, eles dizem que são cristãos, mas eles não têm a humildade que Cristo tinha de admitir: olha, eu errei. Não, eles não têm a humildade que Cristo tinha. Agora, quando eles encontram alguém que dá um checkmate neles, aí eles partem para a baixaria. Aí agora eles partem para a baixaria. Na baixaria, as testemunhas de Jeová são campeões. O povinho baixo, eles são mais baixos do que puleiro de pato. Sim. O povinho baixo. Sim. Por exemplo, nós que já passamos por lá, que eles chamam nós de apóstatas, nós somos chamados de apóstatas, nós sabemos, nós conhecemos as manhas deles, né? Nós conhecemos as manhas, né? E não adianta eles virem com um truquezinho para o nosso lado, né? Eles vinham com os truquezinhos deles para o nosso lado, é perda de tempo, porque nós conhecemos ali, nós sabemos as manhas. Não adianta eles virem com os truquezinhos baratos para o nosso lado, porque isso aí, com a gente, né? Com a gente não cola. Com poucas palavras nós derrubamos os truquezinhos baratos deles. Com poucas palavras. Isso aqui com 2 ou 3 palavras, os truquezinhos deles com a gente vai para a água abaixo. Mas, enquanto isso, quando isso acontece, eles usam de todo tipo de baixaria para nos ofender. Eles usam de todo tipo de baixaria. Olha, eu já sofri todo tipo de ameaça. Eu estou com 2 anos e... eu estou com um pouquinho mais de 2 anos e meio que eu estou fazendo vídeos. Eu já sofri todo tipo de ameaça e xingamentos. Tudo. Eu já sofri uma ameaça de morte, ameaças de processo, várias. Se eu tivesse medo de processo, eu já tinha parado há muito tempo. Ainda bem que eu não tenho medo. Se quiser me processar, que processa. Se quiser me processar, tá livre, pode me processar na hora que quiser. Agora, xingamentos, eu já sofri xingamentos aqui, de todo tipo de xingamentos que você pensar, eu já sofri por parte das testemunhas cristãs de Jeová. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Eles fazem ofensa a mim, a minha pessoa. E
E eu nunca fiz uma crítica pessoal a nenhuma testemunha de Jeová. Nunca fiz uma crítica pessoal a nenhum deles. Às vezes eu respondo alguma ofensa, mas sempre, mesmo eu respondendo uma ofensa, eu respondo com respeito, tratando eles da forma como eu gostaria de ser tratado. Porque eu sempre procuro tratar as pessoas da forma como eu gostaria de ser tratado. Se eu quero ser tratado assim, eu trato as pessoas assim. Primeiro eu faço, para ver se eles fazem comigo também o mesmo, né? Mas infelizmente isso com as testemunhas de Jeová não funciona não. Eles não me tratam da forma como eu trato eles. Bom, mas eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, porque a gente tem que ser justo, né? Existem algumas testemunhas de Jeová que têm educação. Muito poucas, mas tem. Já tem algumas testemunhas de Jeová que fizeram comentários aqui no meu canal e a gente conseguiu ter um diálogo. E a gente até conversa aqui, Tem algumas aqui que a gente consegue ter até um diálogo. Tem algumas que têm educação, sim. Não vou falar que são todas mal educadas, não, porque não são. A gente tem que ser justo, né? Tem que falar a verdade. Então é assim, meus irmãos. Mas, em compensação, tem testemunha de Jeová que são mal educados. Meu Deus do céu! Eu não sei como é que umas pessoas dessas têm coragem de falar que são os únicos cristãos. Eu não sei como que eles têm coragem de falar uma coisa dessa, porque isso aí é uma blasfêmia contra Cristo. Essas testemunhas de Jeová falar que são os únicos cristãos, isso aí está blasfemando contra Cristo. Pelo amor de Deus, é uma blasfêmia contra Cristo, são muito mal educados. Se vocês perguntar se eles são cristãos, eles dizem que são os únicos cristãos que existem. Agora, vou dizer para vocês, o profeta Isaías escreveu muitos anos antes há mais de 700 anos antes de Cristo, antes de Jesus nascer, o profeta Isaías escreveu algo que cumpriria em Jesus. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, dos versículos 21 a 23, escreveu também exatamente aquilo que o profeta Isaías escreveu sobre Jesus. Agora, nós vamos ler aqui o que o profeta Isaías escreveu aqui a respeito de Jesus, e nós vamos fazer uma análise aqui a respeito dessa atitude das testemunhas de Jeová, de estar aí xingando a gente, ameaçando de processo, ameaçando a gente até de morte, para a gente ver se essa atitude das testemunhas de Jeová tem alguma coisa a ver com aquilo que o profeta Isaías e que o apóstolo Pedro, não é João, eu falei João, é o apóstolo Pedro, que o apóstolo Pedro escreveu a respeito de Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 23. O apóstolo Pedro e o profeta Isaías escreveu assim: portanto, para isto foste chamado, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos um exemplo para seguir seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazias ameaça, mas entregava aquele que julga retamente. Veja as palavras que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no versículos 21 a 23, repetindo aqui as palavras do profeta Isaías. Olha aqui, ó. Portanto, para isto foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos um exemplo a ser seguido. Deixando-vos um exemplo para seguir de seus passos,
o qual não cometeu dolo algum em sua boca, pois quando ultrajado não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga retamente. Agora eu pergunto, será que as testemunhas de Jeová agem assim? Será que eles, quando eles são ultrajados, eles não revidam? Será? Será que eles são? Será que quando eles são maltratados, eles não fazem ameaças? Será? Em testemunho de Jeová, eu queria saber de vocês. Então, meus irmãos testemunho de Jeová, esse texto define qual deve ser a atitude do cristão. Agora me responda honestamente, diante desse texto, me responda honestamente, meus irmãos testemunha de Jeová. Diante desse texto aqui, vocês têm coragem de dizer que vocês são os únicos cristãos e que os outros são cristandade? Se vocês têm coragem de falar isso? Esse corpo governante de vocês não tem vergonha na cara? Esses homens velhos sem vergonha, velhos não têm vergonha de falar que vocês são os únicos cristãos e que o resto são cristandade? É como dizia minha avó, né? Os canalhas também envelhecem, né? E esses canalhas aí envelheceram. É verdade, a minha avó tinha razão quando a minha avó dizia, os canalhas também envelhecem. Então, meus irmãos, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Vocês, testemunha de Jeová, vocês não têm nada de cristãos em vocês. Fique sabendo de uma coisa. Porque, olha, vocês são arrogantes, prepotentes e hostilizam as outras religiões. Certo? Se vocês fossem cristãos, eram vocês que seriam hostilizados. Mas ao contrário, são vocês que hostilizam as outras religiões. Vocês não só verbalmente, de porta em porta, mas também nas publicações de vocês hostilizam as outras religiões. Portanto, vocês não são cristãos. Eu não tenho nenhum receio em afirmar. Estou afirmando com base no que eu conheço da palavra de Deus. Vocês não são cristãos. De maneira nenhuma. Vocês estão mais para anticristãos do que para cristãos. Então, portanto, vocês tiram o cavalo da chuva. Para de hostilizar as outras religiões. Para de se achar que vocês são os reis da cocada preta, que vocês são melhores do que todo mundo. Viu verdades bíblicas? Viu minha irmãzinha Ana Paula, portuguesinha? Para de se achar melhores do que todo mundo, que vocês não são não, tá? Vocês podem pedir perdão a Deus pelos erros de vocês, porque os erros de vocês estão acumulando. Os do corpo governante já estão lá no teto, e os de vocês estão chegando lá.